Bom dia, paz do Senhor para todos nesta manhã, meus amigos, né, irmãos em Cristo e amigos aí também, que nos assiste aí esses vídeos de reflexão da palavra de Deus, de curiosidades bíblicas, né? Nesta manhã eu quero compartilhar com vocês um assunto pouco comentado, né? Que está escrito em Atos capítulo 17, verso de número 23, que diz assim a palavra do Senhor. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honrais não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Então a gente vê que Paulo aqui, ele chegando em Atenas, né? Paulo chegando em Atenas, depois dele ter passando ali pela Anfípolis e também pela Polônia, né? Chegaram ali a Tessalônica, onde havia também uma sinagoga dos judeus, né? Então, já dentro também aí dessa região aí, em que encontrava-se o templo da deusa Artemis, né? Ou da deusa Diana, né? Que esse templo, meus queridos, naquela época, né? Que ela foi construída, né? Ela era considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né? Localizada em Éfeso, era o maior templo do mundo antigo, né? E durante muito tempo, o mais significativo feito da civilização grega, né? Grega e do helenismo, né? Construído para a deusa Artemis, a deusa grega, né? Artemis, e que era a deusa da caça e dos animais e também dos animais selvagens, né? Foi construído no 6º século, né, antes de Cristo, no porto mais rico da Ásia Menor, né? Então era um templo magnífico, era um templo muito lindo, um templo rodeado de 127 colunas de mármores, né, com 20 metros de altura cada uma. 200 anos mais tarde, né, foi destruído, né? Foi destruído por um grande incêndio e reerguido por Alexandre o Grande, né? Atualmente, após sucessivos terremotos e saque, apenas uma solitária coluna do templo, reerguida por arqueólogo alemão no século XIX, né, encontra-se de pé, né? Então, nós temos aí essa visão aí acerca desse templo da Diana. E sabemos que o templo da Diana, da deusa Artemis, né, ou deusa Diana aí, foi inaugurado em 550 a.C., né? De acordo com a geografia, o país era Lídia, né, e a cidade era Éfeso, né? A atual Selçuk, né? Então, nós vemos aí toda essa estrutura, né, histórica aí desse templo da deusa Diana. Mas nós não queremos nos apegar no conteúdo do templo, nós queremos apegar no acontecimento, né, que aconteceu ali naquela época no templo da deusa Diana, quando Paulo caminhava, né, por ali em Atenas, e ele chegou a entrar nesse templo, e ele olhando, ele viu vários deuses, né, vários altares. Mas o que chamou a atenção de Paulo foi que havia um altar, meus queridos, que não tinha imagem, não tinha nada, mas tinha um nome, ao Deus desconhecido, né? Então Paulo chega e diz: olha, é esse Deus que vocês não conhecem, é esse Deus que vocês honrais não conhecendo, que eu anuncio, né? Então eu quero falar para vocês nesta manhã a origem, né, e à tarde, quem for assistir esse vídeo à tarde ou à noite, né, não importa, que for assistir esse vídeo, é a origem desse nome ao Deus desconhecido. Onde surgiu? O que foi que Deus fez para que esse nome viesse a estar ali naquele local, e estando ali, Deus glorificar o nome dele através de um servo. Nada acontece por acaso nessa terra, nada. Tudo tem uma origem, tudo tem um começo, tudo tem uma história a ser contada. Então, do mesmo jeito, é essa lápide aqui, é esse altar aqui que foi levantado aqui e colocado desse templo. Meus queridos, em algum lugar, em alguma época, né,
ali em alguma época ali, durante o sexto século, né, o ano 600 a.C., numa reunião do conselho na colina de Marte, em Atenas, né, uma grande reunião que houve em alguma época lá do século 6, né, do ano 600 a.C., houve uma grande reunião entre anciões, sacerdotes, sacerdotisas, né, membros do conselho ali, pessoas de autoridade. E nessa reunião, meus queridos, era para tratar de um assunto de suma importância que estava acontecendo naquela época. Esse assunto, meus queridos, que estava acontecendo naquela época, era uma grande praga que estava assolando ali aquela população de Atenas, dos gregos daquela época, né? Eu quero só abrir um parênteses aqui e dizer também, em meio a toda essa pandemia, toda essa praga, Deus tem um propósito muito grande na vida de muita gente para que isso venha a ter acontecido aqui na Terra, né? Então o mundo grego passou por essa situação, era gente morta todo dia. A cidade não aguentava mais de tanto luto, cortejos fúnebres, né? Aquelas coisas que não aguentava mais. A cidade era animais, era gente tudo morrendo, né? Com essa praga letal que tinha acontecido ali naquela época, né? Então, meus queridos, numa reunião, a sacerdotisa particularmente chama um homem chamado Nicias, que era um dos anciões da época, e disse: olha, Nicias, eu ouvi falar de um homem, né? Um homem chamado Epimendes, né? Ele está lá na ilha de Creta, né? Esse homem, ele vai saber o que fazer, né? Então, quando tem aquela reunião ali na colina de Marte, ali, né, em Atenas, as pessoas se questionam ali, os anciões, toda aquela equipe ali, estão se questionando: olha, nós já sacrificamos tudo aos nossos deuses, nós fizemos de todo tipo de sacrifício e nada veio apaziguar a ira de um Deus desconhecido aí, de uma pessoa que nós não conhecemos, né, de um Deus que nós não conhecemos, acerca da nossa cidade. A cidade está morta, o povo está morrendo cada vez mais, a multiplicação aqui da mortandade está grande. Então o Nicias diz: olha, a sacerdotisa me falou que há um homem na ilha de Creta, cujo nome é Epimendes. Esse homem vai saber o que fazer. Então um dos anciões diz: pois vá logo. Só que antes de mandar, outro diz assim: ô Nicias, tu já consultou os oráculos para ver se realmente o que devemos fazer? Porque será possível que aqui não existe ninguém com capacidade para fazer com que essa praga venha a ser sanada? É preciso nós recorrermos a um estrangeiro, a uma pessoa que nós não conhecemos? Aí Nicias disse: a sacerdotisa menciona que ele saberá o que fazer, né? Então Nicias pegou o navio e foi até a ilha de Creta, e chegando lá, começou a encontrar o cidadão chamado Epimendes. Epimendes veio à cidade, né? E conversando com Nicias, né? E ao chegar, Epimendes faz uma observação. Ele observa que a cidade tem mais deuses do que homem. Ele diz para Nicias: vejo que nesta cidade tem mais deuses do que homem. E Nicias, sorrindo assim, discretamente, aí diz: realmente, de cada pedra a gente tira um deus. De cada pedra preciosa que se esculpe aqui na Grécia, aqui nos gregos, aqui no meio de Atenas, nós levantamos um deus aqui, né? Então ele leva o Epimendes, ele vai descansar. Só que antes dele descansar, ele está diante dessa reunião com esse povo, e ele diz: olha, faça o seguinte, pegue aí 2 rebanhos de ovelhas, um rebanho de ovelha preta e outro rebanho de ovelha branca, somente nessas 2 cores. E não deixem elas se alimentar antes de dormir. Deixem elas famintas, botem para dormir com fome. E ao nascer do sol, ao amanhecer, os jovens pastores soltarão as ovelhas famintas para pastar. Aquela ovelha faminta que for
se deitar e não quiser se alimentar, entendemos que Deus escolheu essa ovelha para o sacrifício. E assim fizeram, e ficou aquele questionamento, se achando se isso era verdade, se era realmente Deus, era um projeto do Senhor, né? A gente sabe que a Bíblia está cheia de referências assim. Gideão é um exemplo disso. Para ver a prova de Deus, colocou lá o velo lá no templo e disse: olha, se tu tá comigo, eu quero ver aqui tudo aqui seco e somente o velo aqui molhado. Da outra vez, agora eu quero ver aqui tudo molhado e somente o velo seco, né? Então isso foi prova de Deus. Deus age nessa área, né? Quando nós nos colocamos diante de Deus para fazer a vontade de Deus. Então, ao amanhecer do dia, meus queridos, a história bíblica conta que Epimênides, né? Quando os jovens pastores soltaram as ovelhas e ficaram observando, alguns olhares curiosos, né? Aquela cúpula de homens poderosos que administravam aquela cidade, anciões, sacerdotes, sacerdotisa, né? Todos ali, né, atento para saber o que ia acontecer. E o que aconteceu, meus queridos, é que quando Epimênides está lá no seu recanto, de repentemente há um grito de um jovem pastor, há o grito do outro pastor. Então aquele povo vem curiosamente para saber o que foi que aconteceu. Então naquele momento ali, ele diz: olha, aquela ovelha ali, aquele cordeiro ali, ele foi dormir e não comeu. Olha aquele dali também, olha aquele dali também, né? Então, algumas ovelhas saíram, né, assim, distância de 20 metros, 30 metros, de uma para outra, e foram dormir e não quiseram comer. Então, aí o Epimênides está lá, vendo toda a situação, e o Nicias e os anciões ali, sacerdotisas, e um deles pergunta para Epimênides: o que devemos fazer agora? Ele diz: agora tragam pedreiros, tragam argamassa, tragam aí os tijolos, as pedras aí de mármore aí, né? E vamos fazer um círculo em volta daquela ovelha que foi dormir. E ali a gente faz um altar em cada local desse, né? E vamos sacrificar as ovelhas no altar naquele momento ali. Aí pronto, fizeram tudo, fizeram o altar. E aí a sacerdotisa pergunta: me diga uma coisa, senhor Epimênides, qual é o nome que nós colocamos no altar, na lápide? Qual é o nome que nós desenhamos lá, que nós escreveremos lá na pedra? Aí ele não conhecia o nome de Deus, né? A experiência que Deus estava escolhendo ele naquele momento para uma grande obra que ele estava realizando, né? E outras profecias ele ministrou ali dentro dessa cidade naquela época. A gente chega a ver que Aristóteles fala dele, Platão fala dele, né? Paulo fala dele, lá é quando ele diz que entre vós passou um profeta cretense, né? Então Paulo chega a mencionar muito isso. Então veja bem, nesse momento Epimênides para um pouco e reflete. Aí diz: faz o seguinte, coloque aí na lápide Agnosto Theos. Agnosto Theos, que quer dizer ao Deus desconhecido. Escreveram lá Agnosto Theos na pedra, colocaram lá. Daí, meus queridos, fizeram à tarde, quando as pedras já estavam secas, fizeram o sacrifício, né? Fizeram o sacrifício. Quando foi no outro dia, a praga cessou. Não se ouviu falar mais de Epimênides, ele foi embora. Foi embora. Ficou na memória dos atenienses, dos gregos ali, a obra milagrosa de Deus através desse homem. Fizeram até uma estátua, né? Uma imagem lá, esculpiram uma estátua de Epimênides, né? Esculpiram até uma estátua de Epimênides, né? Para que não esquecesse. E o tempo passou, né? Isso foi 600 anos antes de Cristo, né? O tempo passou, os ventos fortes bateram, levaram areia, cobriram as lápides. O mato cresceu, os vândalos destruíram as lápides, né? E um dia, 2 anciões jovens que faziam parte daquele grupo, já estavam bem velhos, né? Na avançada idade, eram muitos deles. E um deles conversando, aí disse: lembra, fulano, tantos anos atrás aqui, quando Epimênides, né, um profeta crenteste aí, apareceu,
e chegou a trazer alegria para nossa cidade. E hoje está aí, ó. Não se vê mais as lápides, tudo abandonada, tudo jogada. Ninguém sabe onde é que existe mais nenhuma. O povo esqueceu. O povo voltaram a adorar os seus deuses. O povo voltaram a se voltar para suas imagens de escultura. E eles andando, tropeçaram, bateram uma que estava soterrada e tiraram ali e viram que estava desgastada. Então eles já chamaram ali pedreiros ali para restituir aquelas lápides ali e começaram a conversar e dizer, olha, nós não podemos deixar o povo esquecer desse feito do Deus de Epimendes, o que ele fez, o dia em que ele salvou a nossa cidade com a mão poderosa de seu Deus. Então eles fizeram uma reunião ali com os anciãos novamente e começaram a lançar esse assunto. Olha, tantos anos atrás, né, surgiu aqui uma praga terrível que assolou a nossa cidade, os animais estavam morrendo, os homens, mulheres, nossos filhos morrendo, tudo morrendo, não sabíamos o que fazer, nenhum de nossos deuses pôde realmente curar, operar o milagre para repreender esta praga sobre a terra. Então a sacerdotisa mandou chamar um homem chamado Epimendes. Ele veio. Ele fez todo um sacrifício. Ele mandou separar ovelhas brancas, ovelha preta. Mandou deixar passar a noite sem pastar. E pela manhã mandou soltá-las. Aquela que fosse dormir, aquela ali não era para mexer com ela, porque ela era que Deus escolheu para o sacrifício. E assim fizemos. E assim fizemos. Então naquele momento ali, essas ovelhas, né, foi levantada ali as lápides ali de mármore, ali tudo direitinho. E quando foi à tarde, que foi para o sacrifício, a sacerdotisa perguntou em qual o nome que nós colocaremos, qual o nome do Deus que nós colocaremos ali naquelas lápides, nos altares. E Epimendes disse, olha, coloque aí Agnosto Theos, que quer dizer ao Deus desconhecido, né? Então eles gravaram lá. Então nós achamos uma dessas lápides, não devemos esquecer do que esse Deus fez. Então eles fizeram restituir essa lápide. E tempos depois, na inauguração do templo, em 550 a.C., né, transportaram esse altar para o templo de Atenas. Aí a origem, meus queridos, que coisa gloriosa que Deus faz. Está aí a origem do nome ao Deus desconhecido. E Paulo, meus amados, sabia disso, porque Paulo era conhecedor de história grega. Paulo era um homem fluente, tanto no aramaico como no hebraico e no grego. Era um homem que tinha conhecimento realmente de história, aprendeu aos pés de um professor muito sábio. Então toda a história, Paulo, ele sabia disso aqui. Então Paulo pega e andando dentro da cidade, ele diz, olha, andando eu, entrando em um dos vossos templos, vi vários deuses, mas também me chamou a atenção onde tinha um altar com o nome ao Deus desconhecido. Esse é o Deus que eu anuncio. Esse é o Deus que você não conhece. Esse é o Deus desconhecido, é o que opera o milagre, é o que salva, é o que faz maravilha, é o que restitui vida, é o que dá graça na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, fica na paz. Agora você sabe a origem do nome ao Deus desconhecido. Quer saber mais um pouco? Compre esse livro. Fator Melquisedeque. Um livro muito bom. Ele fala do testemunho de Deus sobre todos os povos. Onde Deus vem trabalhando. De Don Richardson. Testemunho de Deus nas culturas e no mundo. Tem vários homens aqui que nem conhecia Deus e Deus chamou. Assim como Deus chamou Abraão. Abraão não conhecia Deus, mas ele sabia que existia um Deus. Assim era Epimendes. O filho de Abraão já passou a conhecer Deus através de Abraão. Mas Abraão não conhecia porque o pai dele não era servo de Deus. O pai dele não tinha intimidade com Deus. Então quando Deus chamou Abraão, para ele era um Deus desconhecido, mas que ele sabia da existência desse Deus, que era poderoso, porque ele olhava e sabia que tudo que existe não era por acaso, alguém criou.
Então eu e você existimos nessa terra não é por acaso, foi porque Deus nos fez e nos trouxe a esta vida para fazermos diferença. Amém? Oh, glória a Deus, aleluia. Então, fica aí a dica aí, quer entender mais sobre essa história, né? Sobre o templo da deusa Diana e por que muito mais profundo esse Deus desconhecido, esse altar apareceu ali, tá aqui, né? Fator Melquisedeque, né? Um livro muito bom e você possa extrair na sua vida. Tem muita coisa gloriosa aqui em épocas diferentes, que Deus levantou pessoas diferentes, né? Coisas gloriosas. Então, fica na paz, que Deus em Cristo vos abençoe de uma maneira maravilhosa. E você não esqueça aí de se inscrever no nosso canal, deixa seu like lá, faz um comentáriozinho, compartilha, ajuda o servo de Deus aí a divulgar esse trabalho de curiosidades bíblicas e reflexões bíblicas. Amém? Fica na paz e a paz do Senhor para todo o povo de Deus. Amém? Glória a Jesus.